A vontade é só de chorar. Amém? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Primeiro eu quero agradecer a vocês por tudo. Amém? Eu quero agradecer uma pessoa especial que está aqui hoje. Que essa ministração que eu vou ministrar hoje, ela veio do nascimento dele. E Deus vem aprimorando há muito tempo. E é o meu filho Pedro Valentim. Eu decidi buscar o Senhor, porque eu não queria que o meu filho passasse por tudo aquilo que eu passei e todos os homens da minha família passaram. Quando eu vi o Pedro Valentim pela primeira vez, eu disse: o meu filho não vai... É uma resposta de Deus por ter carregado meu celular, viu? O meu filho não vai passar pelo que eu passei, pelo sofrimento que eu passei e que todos os homens da minha família passaram. Quero dizer a ele que ele é uma inspiração para mim e que todos os dias que eu olho ele, o meu desejo é sempre acertar, apesar do papai às vezes errar. Eu sou falho e quero dizer a você, meu filho, que eu lhe amo e é que a cada dia eu venho me fortalecendo para ensinar você o caminho certo do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo David, eu tenho uma esposa índia, linda, maravilhosa, Tainá. Tenho o Pedro Valentim e tenho a Vitória Valentina, que é um milagre em nossas vidas. E sempre eu digo, por onde eu passo, que Pedro Valentim me ensinou a entender as Escrituras, a entender a lei de Deus. E a Vitória Valentina, ela me mostrou a graça de Deus, aonde a minha força, o meu conhecimento, o meu entendimento não foi suficiente para solucionar o problema dela. E eu então me entreguei ao Senhor e eu disse: até aqui eu consegui, com a força do meu braço, com o meu conhecimento, com essa busca, mas agora eu não consigo mais. Me ajuda a atravessar o Jordão, me ajuda a derrubar as muralhas de Jericó e a resgatar a tua filha da onde ela está. Me ajuda. E a Vitória é um milagre e ela, em breve, nós iremos escrever um livro sobre ela, sobre o milagre que Deus já fez na vida dela, porque eu já enxergo ela andando, correndo em todos os lugares. É questão de tempo, amados. Amém? E é um prazer estar aqui com vocês. Nosso pastor, ele está ministrando em outra cidade. A pastora Francilene está lá na plenitude, onde Deus disse que eu tinha que levar os profetas primeiro, e os profetas foram para abrir o caminho, e eles estão lá, cada profeta da Adonai. Então só depois o pastor vai ministrar. E hoje, na reunião, veio uma dúvida: por que o pastor assumiu a igreja e só ministrou uma vez até agora? Eu disse: porque o Pai mandou. O meu alvo nunca foi um púlpito de igreja, nunca foi. O meu alvo sempre foi o secreto com Deus, é lá que eu me sinto bem. Mas Deus nos leva a alguns lugares para falar do amor dele. Amém? Por isso, se você está com o seu caderninho de anotação, se prepara aí que nós vamos voar um pouquinho hoje. Hoje é culto de missões e eu vou mostrar para vocês a verdadeira missão sua nessa terra. A verdadeira missão nossa nessa terra é encontrar o Pai. Então, a ministração, o tema dela é: eu tenho um Pai, exclamação, e você, interrogação. Eu tenho um Pai, e você? Amém? Eu queria iniciar essa ministração fazendo algo para fixar na mente de algumas pessoas que pode ser que não venha a entender aquilo que nós estamos falando, mas que quando lembrar do exemplo, vai captar a mensagem, vai guardar para sempre em seu coração e na sua consciência. Eu queria chamar duas pessoas corajosas, dois homens,
2 homens, sobe aí, grandão. Mais um, cadê o outro? Aleluia. Lá na plenitude é bom que não tem câmera, então a gente pode fazer isso aqui e envolver toda a igreja. Aqui não dá por causa das câmeras, né? O nosso pastor está de olho também. Aleluia. Amém? Eu vou fazer 2 perguntas. Essa pergunta que eu vou fazer para eles é para vocês. Amém? Para todos nós. 2 perguntas simples. Muito simples. Quantos anos você tem e qual é o nome do seu pai? Simples. Quantos anos você tem e qual é o nome do seu pai? Não é possível que eles errem. Se eles errarem aqui, nós pode pegar o cacete para nós bater neles. Amém? Vamos lá. Eu tenho 10 anos de idade. Eu nasci no dia 15 de fevereiro de 2014. Aleluia. Aleluia. Amém. 20 anos de idade e meu pai é Deus. Aleluia. Teu pai quem é? Jesus. Aleluia. Pode descer. Amém. Obrigado. Uma salva de palmas para eles, amados. O Senhor disse: pergunta à minha igreja se eles entenderam a última vez que você ministrou. E eles entenderam. Você não tem a idade do seu nascimento natural. Porque toda pessoa que não aceitou Jesus, ela está morta no espírito. Mas no momento em que você reconhece o Senhor Jesus como Salvador, então de fato você nasce de novo. O seu espírito se torna regenerado. Você volta à vida. E então agora você começa um processo de crescimento, desenvolvimento, maturidade. Eles acertaram porque eles responderam no mundo espiritual, a idade deles, do nascimento deles. E quando nós entendemos esse nascimento, o novo nascimento, de fato nós conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Pai e quem somos em Deus. Mas muitas vezes nós entramos e saímos de uma igreja, congregamos 30, 20, 15 anos, e não sabemos a nossa data de nascimento, e nem quem somos em Deus, e muito menos quem é o nosso Pai. A missão de uma igreja, a missão nossa como filhos de Deus, não é fazer nada para Deus. A nossa missão é desfrutar da presença do Pai, é encontrar o Pai. Porque quando nós encontramos o Pai, e Ele nos encontra, então vai ocorrer um processo de frutificação dentro de nós. Então só depois a multiplicação, que é o ide do Senhor por todo o mundo. Mas a primeira missão nossa não é fazer nada para Deus. A nossa primeira missão é encontrar Deus como nosso Pai. A grande maioria dos evangélicos hoje, sem medo de errar, e com muito tremor, nunca encontraram Deus como Pai. Eles entram e saem de uma igreja, eles conhecem Deus como um carrasco, como um juiz, que quando você erra vai te punir, e muitas vezes até te matar. Mas a essência da palavra não é essa. Se Deus quisesse nos matar, Ele não teria matado o Filho dEle, Ele não teria enviado o melhor dEle para nos salvar. Mas mesmo assim, a grande maioria do povo ainda não encontraram Deus como seu Pai. Muitas coisas nós passamos, muitas frustrações, abusos sexuais, molestações, rejeição, rebeldia, passamos coisas terríveis, cometidas muitas vezes pelos nossos próprios pais terrenos, adâmicos, carnais. Alguns que estão aqui foi machucado, ferido, espancado pelos seus pais. Alguns não quer nem se aproximar, nem a aproximação do seu pai terreno, por todas as coisas que ele fez,
por todo o abandono, por toda a tristeza, toda a mágoa que foi causado em você. Agora, eu quero que você vá para a essência da palavra. A Bíblia diz que o homem só volta à vida quando ele aceita Jesus. Se o seu pai nunca aceitou e nunca creu em Jesus, ele estava vivo ou estava morto? Ele estava morto. E a única coisa que reinava na vida dele era uma alma corrupta, caída, e uma carne que nunca vai se converter. E o pior de tudo, influenciada por Satanás. A minha pergunta é nessa noite: quem então te feriu? Quem então te machucou? Quem então abusou de você? Quem então te desistiu no ventre do seu nascimento? Quem deixou você em outra cidade? Quem abandonou você? Quem te feriu na infância? Foi o seu pai ou foi Satanás? Porque se o seu pai estava com o espírito morto, assim como os fariseus estavam, eles não sabiam o que estavam fazendo. Se olharmos com a ótica na visão de Deus e olharmos para a cruz, nós iremos ver Jesus dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas espera aí, os fariseus eram doutores da lei, conhecedores da palavra de Deus, conheciam as escrituras, conheciam o Torá, conheciam toda a Bíblia daquela época, e mesmo assim, eles se deixaram levar pela influência de Satanás e mataram Jesus na cruz. Por que os fariseus fizeram isso? Por que os seus pais te feriram? Por que o seu pai te abandonou naquela casa? Por que teu pai não quis você? Por que a sua mãe saiu para outra cidade e te abandonou? Porque ela estava morta, assim como os fariseus estavam. Porque ela não tinha um espírito regenerado. Porque ela não tinha a essência de Deus dentro dela. Ele não tinha a essência do Pai dentro dele. Assim caminha a humanidade. Assim caminha muitos. Talvez agora na sua mente você deve estar pensando: pastor, mas eu já vi vários casos de pastores, de padres, que fizeram coisas terríveis com crianças, com pessoas. Eu quero dizer a você, ele deixou Satanás matar o espírito dele, e por isso que ele fez toda essa maldade. Vamos mais profundo. Pastor, o senhor está dizendo que toda a maldade que eu fiz com as pessoas que eu feri, é porque de fato eu nunca desejei a regeneração, o novo nascimento? Exatamente. Porque na verdade você sem Jesus, você sem um espírito edificado dentro de você, você só vai cometer falhas, erros e algumas vezes coisas boas. Porque a grande maioria das vezes você será dominada por uma alma corrupta, por uma carne que não se converte e por Satanás, que é o seu mentor. Mas se você está aqui hoje e você desejar de fato governar essa alma corrupta e paralisar a sua carne, você precisa nascer de novo. Você precisa crescer em Deus. Você precisa edificar o seu espírito até o nível de você conhecer quem é o teu Pai. Quando nós conhecemos Deus como Pai, muda tudo. Muda tudo. Se de fato desfrutarmos da presença do Pai, 150% dos seus problemas serão resolvidos. Pastor, o senhor está dizendo que todos os meus problemas é porque eu nunca desejei desfrutar da presença do meu Pai? Exatamente isso. Entramos e saímos da igreja, mas não desejamos de fato ter um relacionamento pessoal com o nosso Pai. E eu estou aqui nesse culto para dizer a você que a sua verdadeira missão é se desfrutar, é entrar, é chegar perto do Pai, abraçar Ele e dizer: me ajuda.
a vencer aquilo que eu não estou conseguindo vencer. Se fizermos isso, amados, nós vamos acertar o inimigo em cheio. Mas enquanto você vir para a igreja e achar que um culto vai mudar a sua vida, você está distante do Pai. Mas se você sair daqui com a palavra e dizer: eu vou para o secreto e vou encontrar o Pai, porque é lá que o Pai me encontra, no secreto. A Bíblia diz que Deus nos encontra no secreto. A Bíblia diz que Deus nos encontra no Espírito. E precisamos correr para lá. Essa é a nossa missão. Nós precisamos, antes de tudo, parar de voltar no passado. A grande maioria de nós estamos ainda matutando e voltando ao passado, aonde os nossos pais terrenos nos feriram, aonde nossos entes queridos nos feriram. Mas eu quero dizer a você: para de voltar no passado, volta na origem. Na origem você tem um pai que nunca te feriu, um pai que te elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 fala sobre isso. Para de voltar nas suas mágoas, para de voltar nas feridas que foram abertas, volta na essência, volta na origem, volta na eternidade, aonde o Pai está. O segredo para toda vitória, o segredo para a solução de todos os problemas, é eu parar de voltar no passado e voltar na minha origem eterna, Pai. Paternidade de Deus. A minha vida só mudou quando eu voltei para o Pai. Olha, amados, que eu passei por tantos traumas, que um dia, quando os meus filhos tiverem maturidade, eu vou contar para eles. E que isso só foi curado no secreto com Deus, com o meu Pai. A Bíblia, ela fala algo sobre, você já viu, eu creio que você já viu, muitos ministrantes falar sobre maldição hereditária. Eu vou dar uma chave para vocês hoje aqui, que se você pegar, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Abra para mim aí Êxodo 34:7, só para a gente ter uma noção. Olha só o que ele diz: que guarda a benevolência em milhares, tá bom aí, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, contudo não deixe de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração. Grava isso aí: castiga o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Agora eu quero que você pegue isso aí, amém? Vamos caminhar, guarda um pouquinho essa palavra aí, pode deixar ela na tela. Olha só que tremendo. Qual é a solução para não viver tudo isso aí? Qual é a solução que temos para que os nossos filhos não sejam atingidos pelos nossos erros? Se chama aceitar e crer em Jesus Cristo de Nazaré. Só que a grande maioria só está aceitando, porque quando nós falamos de crer, a fé só vem por ouvir a voz, a palavra de Deus. Se eu não estou indo para o secreto para ouvir a voz do meu Pai, então eu não estou crendo. Porque se a fé só vem por ouvir a palavra, a voz de Deus, então se eu não estou almejando desfrutar da presença do meu Pai, então eu só aceitei Jesus, mas eu não estou crendo. E é por isso que há tantas tragédias no meio evangélico. Aleluia? Se nós almejarmos crer e a essência do Pai, Ele vai mostrar para nós. Ele vai mostrar para nós
o porquê que as pessoas nos feriram e o porquê que nós ferimos as pessoas. Ele vai dizer para você, Adail, Arnaldo, todas as vezes que você fere alguém, é porque você deixou a sua carne reinar e você adormeceu o seu espírito. E todas as vezes que alguém te fere, que te magoou, é porque o espírito dela estava adormecido e ela deixou a carne dela reinar. Aquilo que nós alimentamos é aquilo que vai reinar. Se eu não estou indo para o secreto com meu pai, então de fato quem reina na minha vida é a minha carne influenciada por Satanás. E nós estamos aqui para mudar isso. Aleluia. Os fariseus fizeram isso. Os fariseus, eles tinham um conhecimento exorbitante da palavra, mas eles não conheciam Jesus. Eles não aceitaram Jesus, eles não criam em Jesus, e eles mataram Jesus na cruz. Assim nós estamos fazendo. O Senhor disse que todas as vezes que não almejamos desfrutar da presença dEle, e deixamos a carne reinar, influenciada por Satanás, o nosso espírito morre, e o nosso espírito é a casa dele. Se a casa dele morre dentro de nós, aonde ele vai habitar? Se o espírito do homem morre, aonde Deus vai habitar? Ele não pode habitar na sua alma, ele não pode habitar na sua carne, ele habita no lugar santíssimo, e o lugar santíssimo é o espírito do homem. Então precisamos edificar esse espírito. E está aí um motivo para você que nunca aceitou Jesus. Se você está aqui hoje, meu filho, minha filha, e você nunca aceitou Jesus, e disseram que aceitar Jesus é só para você ser salvo, essa é meia verdade. Aceitar Jesus é para você regenerar o seu espírito, e porque você tem 80 a 90 anos de vida, e você vai precisar governar a sua alma e o seu espírito durante esses 90 anos, e que se você não se edificar em Deus, ela vai governar, e vai fazer você sofrer a vida toda. Mas se você almejar, realmente conhecer o Pai que tem, Ele vai te ajudar a reinar sobre você mesmo. Aleluia? Quem está me entendendo? O Tiago pegou meu celular aqui e Deus mudou tudo aqui, entendeu? Deus mudou tudo, aleluia, glória a Deus. Acho que esse profeta ele pegou foi de propósito. O sacrifício de Cristo nos limpou de todos os pecados e nos tornou filhos de Deus. Aceitar a Jesus é para nascer de novo, é para se tornar filho de Deus. Se você nunca aceitou Jesus, você nunca nasceu de novo e nunca se tornou filho de Deus. Aceitar Jesus não é para você vir para uma igreja, como te ensinaram. Aceitar Jesus não é para você ficar 24 horas dentro de uma congregação. Aceitar Jesus é para regenerar o seu espírito, é para te salvar e mais ainda, é para te tornar filho de Deus. Se eu torno-me filho de Deus, então eu passo a ser da família de Deus, e quem vai lutar por mim será o meu Pai. Por que você está perdendo as batalhas? Por que você está sofrendo? Por que nada dá certo na sua vida? Por que você monta algo e não vai para frente? Por que você não consegue decolar? Porque você nunca encontrou Deus como seu pai. Porque um pai nunca vai deixar um filho mendigar um pão. Se a humanidade está sofrendo como está, e é um período constante, e isso é a vida toda, porque tem as provações, é a vida toda, de fato você nunca encontrou o seu pai. Porque eu tenho um pai, e no final eu vou mostrar para você que no momento mais difícil da minha vida, ele foi lá, estendeu a mão e me entregou o que eu precisava. Continua com Êxodo 34, 7. Amém? Repete assim comigo. Aquilo que eu entendo, eu tomo posse.
agora eu vou usar o exemplo que é para vocês tomar posse do que eu estou falando. Vem cá, Isaías, de novo. Vem cá, irmão Júnior, que tu está com essa careca brilhando aí, bonita. E a mulher dele só do lado. Aleluia. Vem cá, Tiago, corre aqui, Tiago. Corre aqui, que tu está de verde. Vamos aproveitar que o nosso pastor está em outra cidade. Vamos usar o púlpito dele. Aleluia. Você vai entender agora o que eu estou falando. Eu vou deixar você de branco. Você, o de branco, você vai fazer o papel do pai. Ok? Papel do pai. Ele é quem? Pai. O Júnior vai fazer o papel do pai terreno. O seu pai terreno. Seu pai Adão. Mas em nome de Jesus, não é isso não, viu, meu filho? Pai carnal, tá? Amém? Você entendeu? É o seu pai terreno, pai adâmico. O Tiago, somos nós. Somos os filhos. Ok? Somos os filhos. Agora preste atenção na palavra lá, volta lá. Volta um pouquinho. Pula agora. Aí. Não, passa para frente um pouco. Pode mais. Mais um pouquinho. Aí. Não. 34, 7. Isso, tá aí, tá bom. Vem aí, tá bom, dá para entender. Contudo, não deixe de punir o pecado. Passa mais um pouco. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Agora, guarda aí. Presta atenção. Deus está dizendo, isso é uma maldição. Isso é uma maldição, ou seja, maldição você perde o direito de prosperar. Ele está dizendo que vai castigar, uma punição castigar os filhos por causa dos pecados dos pais. Ok? Agora vamos lá. Nós, igreja, filhos, passamos por tantas coisas pelo que os nossos pais fizeram. Agora olha só. Qual é o segredo para anular essa maldição, essa punição? Olha para cá. Buscar o Pai Celestial. Por quê? Porque quando eu aceito Jesus, o meu espírito é regenerado. Eu nasço de novo, eu vou nascer do Espírito. Então, se eu nasço do Espírito, o meu pai não vai ser mais Adão, o meu pai não vai ser mais esse pai que te feriu, o meu pai vai ser Deus. Agora eu pergunto para a igreja: Deus erra? Deus peca? Deus vai pecar? Então, que maldição vem sobre vocês? Vai vir só bênçãos. Por que nós estamos herdando as maldições hereditárias? Por que nós estamos herdando essa herança maligna dos nossos pais terrenos? Por que, amados? Porque de fato, nós ainda estamos voltando no passado. Mas se nós voltarmos na origem, na eternidade, tudo se resolve. Ou seja, se você encontrar o seu pai, a tua solução está nisso. A maldição que veio dos seus pais, deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados, não se engana, não é uma oração, um ato profético que vai te arrancar de uma posição de maldição, mas é aquilo que eu entendo e tomo posse. Eu preciso tomar posse da filiação, eu preciso crer que Deus é o meu pai, porque aí sim a oração vai fazer sentido. Quantas pessoas já fizeram tantas orações, tantos atos proféticos e nunca conseguiu sair da posição que está? Por quê? Porque nunca encontraram Deus como pai. Mas eu tenho um pai, você tem um pai,
E chegou a hora de acessar essa paternidade e eliminar essa natureza adâmica e anular essa maldição que veio desde Adão. Algumas pessoas pensam que a maldição vem só do seu pai terreno, mas a maldição vem desde Adão, da queda do homem. Sofrimento, fadiga, ter que trabalhar igual um condenado para sustentar a sua casa, doenças, enfermidades, tudo vindo de Adão, pai terreno. Mas se eu mudo de paternidade, eu troco meu pai, nascendo de novo, aceitando Jesus, crendo, então eu não vou receber nenhuma maldição. Não se engana, amados. Pastor, e como faz tudo isso? Para tudo que tu está fazendo, entra no teu secreto e diga: eu só saio daqui quando eu escutar o Senhor dizer que é o meu Pai. Isso vai mudar a sua vida. Para de fazer coisas para Deus e faça aquilo que Ele te pediu, a grande missão. Volte para casa, filho, porque o Pai te ama. Aleluia. Dê uma salva de palmas para eles. O novo nascimento, através de Jesus, muda toda a nossa história, muda a nossa filiação. Nosso pai não é mais Adão, nosso pai agora é Deus. Tudo é alterado na nossa vida. Pastor, e por que eu estou tanto tempo na igreja e nunca mudou minha vida? Porque você nunca entendeu quem é o seu pai. Mas quando você entender, você vai se agarrar nele. Porque quando o Pedro Valentim passa por alguma coisa, ele corre para o pai. Pai, me ajuda. A Vitória Valentina diz assim: pai, você nasceu para me salvar. O pirarucu lá da chácara voou nela para agarrar na perninha dela. Eu não contei isso para vocês, né? O pirarucu veio quietinho, foi na perna da Vitória Valentina e aí eu dei um murro no pirarucu, quase que eu mato o pirarucu. O pastor Nonato depois ia ficar com raiva, né? Mas eu ia matar o peixe mesmo. Se ele morde minha filha, eu ia matar ele. Eu ia rasgar ele todinho. E aí ela disse: pai, mas tu é corajoso. Me abraçou e disse: pai, tu é o melhor pai do mundo, tu é o meu salvador, tu nasceu para me salvar. É assim que nós temos que ser com o nosso pai. Ela sabe que tem um pai protetor que vai salvar ela. Tira a capa da religiosidade. Pastor, vai mais profundo um pouquinho para a gente entender. Abre em Gálatas 3, do 10 ao 13. Gálatas 3, do 10 ao 13, você vai entender agora o que eu vou falar. Olha o que ele diz: pois todos os que vivem na prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Amados, vou explicar para vocês. Existe a lei mosaica, os 10 mandamentos. Deus não anulou nada disso. Existe mais 600 e poucas leis. A minha pergunta para você é: eu e você somos capazes de obedecer esse tanto de lei? Sim ou não? Não. Mas a grande maioria de nós insiste em viver pelo cumprimento da lei. Agora, por que é amaldiçoado? Por que é amaldiçoado quem não consegue cumprir a lei? Por quê? Presta atenção. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu não cumpro a lei, eu estou pecando. Então, se eu estou pecando, a minha sentença de morte já foi batido o martelo. Então, passa um pouquinho para a gente entender. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pelo cumprimento da lei. Pois o justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele diz que nos limpou de todos os pecados. Somos justos diante de Deus, não pelo que fazemos, mas sim pelo que Cristo fez.
Mas nós insistimos em ser justificados pelas obras, pela lei. Quando nós erramos, em vez de olhar para a cruz e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou, me ajude a vencer esse pecado, não. A gente se autocondena ou condena o irmão pelo erro dele. Estamos na lei ou na graça? Na lei. Mas quando nós olhamos para o erro do irmão, olhamos para ele, vemos o erro dele e dizemos, vamos ajudar ele a se levantar. Isso é graça. E quando eu erro, eu preciso me perdoar pelo meu erro e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou na cruz, o Senhor me perdoou de todos os pecados, me ajude a não pecar mais, eu quero te honrar, eu não quero errar mais. Isso é viver pela graça. Mas não é assim que funciona. A grande maioria de nós, quando erramos ou quando o outro erra, a primeira coisa que levanta é uma espada de condenação, se auto-julgando ou condenando as pessoas pelos erros dela. Você está vivendo pela lei. Chegou a hora de ter compaixão, misericórdia, amor, perdão para com as pessoas e para com você mesmo, porque assim você vai ser sempre abençoado e não amaldiçoado. Abençoado, direito de prosperar em tudo. Amaldiçoado, perde-se o direito de prosperar em tudo. Amém? Passa mais um pouquinho. A lei não se baseia na fé, mas o homem que pratica essas coisas viverá por meio delas. Passa. Cristo nos redimiu da maldição, da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito. Pode passar. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Só que nós lemos a palavra e olhamos só o que está escrito, mas olha para dentro, faz uma análise de você, pergunta para você mesmo, eu estou vivendo, Pai, na lei ou na graça? Se você perdoa você mesmo pelos seus erros que fez, e perdoa o seu próximo pelos erros que ele fez com você, você vive na graça. Mas se você não perdoa, você vive na lei. O que vai determinar se você vive na graça ou na lei, o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, as duas armas é amar e perdoar. Usei a carne e não perdoei o meu pai, o meu irmão. Lei, você vai receber a punição da lei. Meu irmão me feriu, não perdoei. Você vai receber a punição da lei. Mas se você correr para Jesus e olhar para a cruz e pedir ao Espírito Santo para lhe ajudar a perdoar, você vai conseguir vencer. Então, de fato, você vai viver na graça do Pai. Amém? É forte escutar isso, né? Aqui nós respondemos uma pergunta que muitos têm. Muitos cristãos às vezes perguntam, por que muitos que estão na igreja têm uma vida sem paz, cheia de problemas? Vocês podem responder. Porque ainda insiste em viver pela lei e não pela graça. Porque ainda insiste em ver um Deus carrasco e não um Deus como Pai. Porque insiste em não perdoar, enquanto que o Pai te perdoou por tudo de ruim que você fez. Pastor, mas eu não fiz aquela atrocidade. Mas nós somos maus e precisamos e necessitamos da graça do Pai. Use ela. Amém? Quando fala-se de lei, de graça, de bênção e maldição, Paulo sempre enfatiza. E ele fala, ele está dentro da palavra no Velho Testamento. Se nós pegarmos Deuteronômio 27, 26 e 28, vai falar sobre as maldições e as bênçãos do Senhor ali. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que se você viver pela lei, você precisa obedecer toda a lei. Se você conseguir obedecer toda a lei, você será abençoado.
Mas se você não conseguir, as maldições virão sobre você. Mas se você decidir viver pela fé, Jesus cumpriu isso. E quando você errar, você tem um advogado fiel para te defender. Mas nós insistimos, alguns teólogos, sempre batendo nessa tecla e levando o povo a querer viver pela lei, sendo que o povo é incapaz de viver pela lei. Porque, principalmente o homem, quando vê uma mulher bonita, a primeira coisa que ele faz é olhar para ela, e olha de novo, e Jesus lá no Novo Testamento já diz, se você olhar, já pecou, então você não cumpriu a lei. Então o que nos resta? A graça de Deus, a misericórdia do Pai, amém? Eu quero concluir com vocês, com um testemunho que aconteceu na minha vida, e quando eu prego falando de mim, dos meus acertos, dos meus erros, e se Deus quiser usar a ministração para salvar os filhos dele, é com ele, mas eu vou falar sempre aquilo que ele manda eu falar, amém? Um dia um profeta me procurou, e ele disse assim: chegará um dia na sua vida, que você olhará para frente, você olhará para trás, você olhará para a esquerda, você olhará para a direita, não terá saída para você, mas se você olhar para cima, e enxergar o seu Pai, então eu enviarei o socorro até você. Então me deparei com essa situação, em São Paulo, o plano de saúde não aprovou, todos vocês sabem, a cirurgia de minha filha, e não tinham dinheiro para pagar. Naquela hora o choro engasgou na garganta, porque nós tínhamos pouco tempo para salvar a vida dela, e naquele momento o Espírito Santo me fez lembrar da profecia. O Espírito Santo disse: você tem um pai. Então naquele momento eu me ajoelhei, olhei para o alto e disse: Pai, me ajuda, me ajuda. Então a voz interior disse assim: filho, eu permiti tudo isso acontecer com você, você poderia evitar tudo isso, mas durante toda a sua vida você levantou altares, falsos altares, você era um homem legalista, você julgava as pessoas, você condenava as pessoas pelos erros dela, você confiava mais no dinheiro do que em mim. Filho, você nunca confiou em mim. O que você confiava era nas tuas posses, no teu dinheiro, na tua profissão. E hoje eu estou derrubando os altares que você fez. Hoje eu vou te socorrer, porque eu sou o teu pai. Mas nunca quebre a aliança que você está fazendo comigo, de pai e filho. Naquele momento o médico tinha falado os valores, e ele saiu para uma sala e voltou, e ele disse: Senhor David, eu disse: pois não, nós vamos fazer a cirurgia da sua filha, porque nós não podemos perder tempo, porque ela só tem poucos dias para fazer essa cirurgia. Era R$186 mil. E eu falei: quem vai pagar isso? Não se preocupa, faz o processo que vai dar certo, deixa com nós o resto. E então o médico, a equipe médica fez a cirurgia da Vitória, da Tainá, sem nenhum centavo na conta, não foi creditado nada na conta deles. Eles foram receber o dinheiro 2, 3 anos depois. Naquele dia, o Senhor disse assim: o seu pai está derrubando o Deus que você se apegou a vida toda. A sua confiança não era em mim, era em Mamon. Eu derrubei o plano de saúde, eu derrubei todo o recurso, eu derrubei todos os altares que a sua alma jezabélica fez. Eu te derrubei, Acabe. Eu deixei você passar por tudo isso, Acabe,
para te ensinar que você tem, além de um Deus, um Pai. É essa confiança que Deus quer. E todas as vezes, amados, que o inimigo me carrega para um lado, me influenciando para ir, eu paro tudo e corro para o secreto, para não perder isso, com medo de perder essa intimidade, esse prazer de estar na presença do Pai. Quero dizer a vocês que o meu maior prazer é estar trancado, não é estar num púlpito de uma igreja, nunca foi, mas é estar na presença do Pai, porque lá eu sinto o abraço dele. Eu quero concluir com você, te perguntando: você tem um Pai? Ou você tem um Deus carrasco? Porque eu tenho um Pai. Quero dizer a vocês que tudo está consumado. Toda a riqueza que precisamos está na presença. Toda a cura que precisamos está na presença. Toda a libertação que precisamos não está em um ato profético, está na presença. Tudo o que necessitamos não está na força do nosso braço, está na presença. E é para lá que nós temos que voltar, para os braços do Pai. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus.